A segunda carta de João, versículos 9 a 11, diz assim: Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Essa passagem bíblica, sugerida por um de nossos ouvintes, dá o tom do tema do programa de hoje. Pastor, o Laio Martins, ouvinte da Igreja Presbiteriana de Esperança, ele diz: Olá, graça e paz ao reverendo Natsan e Augustus. Sou ouvinte do podcast e divulgador do programa. Com base nesta passagem de 2 João, versículos 9 e 11, gostaria de saber alguns exemplos da atualidade de ensinamentos que vão além dos que foram deixados por Jesus e qual deve ser nossa atitude diante das pessoas que ensinam e vivem tais ensinamentos. Eu devo entender o verso 10 na forma literal, ou seja, não receber em casa? Sim. Nós queremos saudar aí o nosso ouvinte, o nome dele é Laio, não é isso? Laio Martins. Muito bem, Laio, nosso abraço para você, obrigado pela sua pergunta. Você está perguntando sobre formas contemporâneas de falsos ensinos, não é? Agir diante de falsos mestres. Isso. No caso de João ali, o que estava em jogo na segunda carta eram mestres gnósticos que negavam a encarnação de Cristo, que diziam que Cristo não tinha assumido um corpo humano real. Eles entendiam que porque Deus era espírito e o espírito é bom, e a carne é matéria e era intrinsecamente má, não tinha como um Deus bom se tornar carne que em si era pecaminosa. Então, para resolver o problema da encarnação, eles diziam que Jesus não assumiu um corpo humano verdadeiro, mas tinha apenas uma aparência. E aí João diz aos crentes, se aparecer alguém aí negando que Jesus Cristo veio em carne, esse é anticristo, é falso profeta, não receba em casa, porque se você receber, você se torna participante do seu mau caminho, né, das suas más obras. Está dando suporte a eles, né? Exatamente. Então, uma aplicação para os dias de hoje seria essa, que você, eu, a igreja em geral, nós repudiássemos qualquer pessoa que trouxesse uma doutrina que diminua a pessoa de Cristo, que dispa Cristo, ou desvista Cristo, ou despoje Cristo da sua glória, tanto da sua humanidade plena, quanto também da sua divindade. E nós encontramos versões modernas disso. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová são uma seita que negam a plena divindade de Jesus Cristo. Então, nós não deveríamos recebê-los em casa. Aliás, essa é a prática deles. Eles vão de porta em porta, pedem para uma conversa, dizem que querem distribuir um exemplar da Sentinela, que é um jornalzinho deles, ou então discutir alguma coisa. Então, se a gente for colocar em prática o que está escrito ali, não deveríamos nem receber. Agradecer cortesmente, dizer que somos evangélicos, já conhecemos a verdade, não queremos nada com isso. Você tem, por exemplo, os Mormons, que também são uma outra seita, que vão negar também, igualmente, a divindade de Jesus Cristo. Você tem o liberalismo teológico. Estava lembrando disso. Exatamente, está infiltrado especialmente dentro das academias, dos seminários, instituições de ensino teológico, que são pastores e professores com formação acadêmica, que vão negar a divindade de Jesus Cristo e vão dizer que isso é uma invenção dos apóstolos de Cristo, que tomaram Jesus de Nazaré, que nada mais era do que um profeta e reformador judeu, e o elevaram à categoria de Deus com o tempo, não é? E quando escreveram o Novo Testamento, imputaram a Jesus essa divindade que, na verdade, historicamente, ele não teria. Então, esses são exemplos de heresias modernas contra as quais nós deveríamos nos posicionar e não acatar e não receber esse pessoal. Mas eu iria até um pouco mais adiante, porque tem outras formas sutis, Natsan, de diminuir a pessoa de Cristo. Como, por exemplo, achar que o papel de Cristo é só me dar pão, sustento, emprego, um casamento, um carro, um apartamento, um negócio, e aí reduz a obra de Cristo.
A obra de Cristo, na verdade, ela é muito mais sublime, superior e mais ampla do que essa. O Senhor Jesus veio nos redimir desse mundo mau, ele inaugurou o reino de Deus, deu início aos últimos tempos e o mundo vindouro que se aproxima cada dia. Então, a glória da obra de Cristo é extraordinária. Mas o que determinados pregadores fazem? Transforma Jesus em despachante de crente. O gênio da lâmpada. Você esfrega a lâmpada. Bombril, né? Você esfrega a lâmpada, Jesus aparece e então você diz: eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, preciso de um carro novo, preciso pagar dívida, preciso ficar bom dessa doença. E Jesus, então, é reduzido a um mero satisfador, existe essa palavra? Alguém que satisfaz, né? Fica assim, a gente vai... Alguém que simplesmente satisfaz as necessidades imediatas do crente, né? Então, eu acho que isso é uma forma de negar Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. Da mesma forma, dentro do setor mais conservador, quando Cristo se torna apenas uma ideia, a pessoa tem até a doutrina correta a respeito de Cristo, mas não existe aquele relacionamento vivo com o Senhor Jesus, aquela comunhão diária, a recepção daquele poder que vem da ressurreição para viver uma vida santa. Então, a libertinagem, a ortodoxia morta, o liberalismo teológico, a teologia da prosperidade, o utilitarismo, né? Tudo isso são formas modernas de se negar Jesus Cristo. O crente tem que ficar atento, ele tem que observar e conhecer o que é que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Ele é o Filho de Deus, verdadeiro homem, se deu pelos nossos pecados, morreu na cruz, ressuscitou literalmente de entre os mortos, historicamente, subiu aos céus, tem todo o poder no céu e na terra e está ocupado agora trazendo o reino vindouro, o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, e conclama todos os homens a que se arrependam de seus pecados e creiam nele para a salvação. Caso contrário, enfrentarão a ira de Deus no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a mensagem bíblica. Qualquer coisa mais ou menos do que isso cai ali no que João disse, né? Falso profeta que fica difundindo um outro evangelho que não é evangelho da salvação. Inclusive, esse alerta que foi feito é importante porque, às vezes, acho que o senhor já disse isso uma certa ocasião, que é aqueles crentes ateus utilitaristas, né? Digamos Exatamente. Assim, que é ateu na prática. Ateu na prática. Eu não me lembro se eu disse isso, mas se eu não disse, eu devia ter dito, viu, Nath? Porque é isso mesmo. Talvez eu estava pensando aqui no caso de uma judia que escreveu um livro que ela dizia mais ou menos o seguinte. O livro teve até alguma influência sobre alguns teólogos brasileiros, né, que a citam, inclusive. E esse teólogo chegou a dizer que nós temos que viver como se Deus não existisse. Porque o que é que acontece? Se você acredita em Deus e que Deus vai solucionar os seus problemas, você se acomoda. Mas se você viver como se Deus não existe, você então vai partir para resolver os problemas sociais. Então, isso é uma forma de ateísmo cristão, ateísmo prático, né? E que acaba sendo, de fato, uma negação de Deus. Porque a verdade é, nós temos que crer em Deus e na providência de Deus e, ao mesmo tempo, fazer o que tiver ao nosso alcance para ajudar o pobre e o necessitado. Em obediência à sua palavra, né? Isso aí. E na Veja, eu li essa semana aí, uma frase do Charles Darwin dizendo: eu não acredito que a Bíblia seja a palavra de Deus e nem que Jesus seja o Filho de Deus. É um desses aí falsos mestres que muitas vezes ele é engolido, consumido, né, a sorvos. Guru dentro da academia, não é? Dizendo que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas com toda facilidade, eu vi um meme desses aí no Facebook, eu não sei se os nossos ouvintes aí ouviram, era o sujeito dizendo assim: você diz que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus porque foi escrita por homens, mas e os seus livros de ciência? Foram escritos por quem? Por macacos, né? Pois é. Eu achei muito interessante. A argumentação. Pois bem, gente, nós ficamos por aqui com este assunto, agradecendo ao Laio Martins pela pergunta, pela oportunidade de poder tratar desse tema no programa de hoje.